Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Ótimo, então vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar história. Vamos lá? Vamos abrir o livro na página 246. Nós vamos continuar os nossos estudos sobre os povos indígenas, sobre os verdadeiros donos da nossa terra. Na aula anterior, nós falamos que os povos indígenas, eles observavam a passagem do tempo, ou seja, cada fenômeno que ocorria na natureza era uma informação que eles obtinham para realizar as suas tarefas dentro da aldeia, não era isso? Ótimo! Então a gente vai continuar falando sobre a passagem do tempo, como eles viam essa passagem acontecer, usando a natureza. Aqui, né, na página 246, tem um relato, tá, do povo indígena, de um índio indígena da tribo Tucano, tá? E o que acontece do povo Tucano? E o que acontece? Aqui ele nos relata que os ancestrais deles, os povos do passado, tinham o hábito de olhar as estrelas e receber a informação que elas estavam passando para eles. De que maneira, tia? De acordo com a disposição, de acordo com o desenho que as estrelas formavam no céu, eles sabiam exatamente em que tempo estava e que tempo viria. Ou seja, o tempo que estava ali estava para eles resolverem determinadas atividades dentro da aldeia deles e o tempo que viria para realizar outras atividades. Ou seja, o tempo que era para colher determinados frutos dentro da floresta, o tempo que não era para colher determinados frutos dentro da floresta, o tempo que era para caçar determinados animais, o tempo que não era para caçar alguns tipos de animais, o tempo que se tinha para pescar determinados tipos de peixes. Então, tudo isso eram informações que eles obtinham das constelações, de acordo com o desenho que as estrelas formavam no céu. Então, era uma forma deles verem a passagem do tempo, usando o quê? A natureza. Esses povos eram realmente, excelentes, na sabedoria. Vamos abrir agora na página 247. Aqui está falando sobre o calendário, mas esse calendário é o calendário indígena. Nós sabemos que o calendário, para nós, ele mostra a passagem do tempo, não é isso? Mostra os dias, os meses e o ano, não é isso que nós estamos? Por exemplo, nós temos lá o calendário desse ano, de 2020. Nós já estamos em que mês? No mês de abril. Exatamente isso. Para os povos indígenas, mais precisamente para esse povo aqui, esse povo tucano, o calendário circular é dividido em ciclos, tá? E cada ciclo informava a época de determinadas atividades na aldeia, ou seja, época de colher determinados frutos, como a tia já disse, épocas em que tinha abundância de peixes, época que tinha abundância de frutos, as festas, os rituais, tudo isso era registrado nesse calendário circular. Então, eles se baseavam por esse calendário aqui, que olhando a época, eles sabiam exatamente o que se tinha para se fazer naquela determinada época na qual eles estavam se baseando, ok? Legal. Então, aqui, olha só a informação que traz essa legenda aqui. Esse calendário representa um ciclo anual, ou seja,
um ano, as atividades realizadas em um ano dos indígenas tucanos que vivem próximo ao rio Tiquié, no estado do Amazonas. Nele estão representados eventos importantes, como a passagem das estações do ano, isso é muito importante, a gente já viu, as épocas da coleta de frutos, de pesca e de caça de vários animais e também a realização de festas e rituais. Então, esse aqui era o calendário circular. Era a forma que eles tinham para organizar o tempo deles dentro do ano, ok? Vamos para a página 249. A página 249 há um texto onde mostra a importância da natureza para os povos indígenas. Aqui a tia está falando de todos os povos indígenas, porque todos têm essa mente, todos têm a natureza como uma grande mãe. Por que uma grande mãe, tia? Porque eles sabem que tudo que precisa, eles retiram da onde? Da natureza. Então, eles utilizam todos os recursos da natureza de forma a preservá-la e não de forma a destruí-la. Ou seja, eles só retiram da natureza aquilo que eles têm a necessidade no momento. Eles não tiram nada em excesso, porque eles sabem que a natureza está pronta a servir. E servindo, então por que eles vão retirar em excesso? Como fazem os homens que não são indígenas. Então eles têm a natureza como uma grande mãe e eles têm uma extrema, tá? Um extremo cuidado com a natureza. Eles utilizam de uma forma respeitosa, de forma que não vá prejudicá-la, porque eles reconhecem a importância da natureza para eles, ok? Então, olha aqui o que fala aqui, vivendo valores, o uso não predatório, o uso não destrutivo, ou seja, eles usam a natureza de forma a preservá-la e não de forma a destruí-la. Olha aqui, o uso não predatório que os indígenas fazem da terra permite que o solo se recupere. Isso auxilia a preservação da natureza e das espécies nativas. Então, a forma que os indígenas têm de tratar a natureza é muito importante para eles e também para nós. Por quê, tia? Porque eles ensinam como nós devemos cuidar da natureza. Porque a natureza, ela é importante, porque tudo que necessitamos nós retiramos da natureza, assim como os povos indígenas, ok? Página 250. Aqui nos mostra a relação, tá? A relação com a natureza. De que maneira os indígenas utilizam a natureza. Olha aqui os rios. Os rios, eles utilizam de diversas maneiras, né? Para se banhar, para pescar, para se divertir. Diversas formas que eles utilizam as águas dos rios, sem poluir, tá? Aqui, ó, a plantação. Na terra, no solo, eles só utilizam o espaço necessário para cultivar, para plantar somente aquilo que é necessário para eles. Então, eles não usam agrotóxicos, porque eles sabem que prejudica a natureza, então eles não utilizam. Olha aqui, na terceira imagem, os povos indígenas praticando a caça. Eles só vão caçar os animais
dentro da sua respectiva época de caça. Então, na determinada época, há abundância de um determinado animal. Então, ele vai lá retirar, vai caçar somente aquele animal para eles se sustentarem naquele dia. Eles não vão matar, vão caçar excessos de animais para depois jogarem fora. Não, eles só vão retirar, vão caçar somente aquilo que é necessário para eles se sustentarem naquele dia. E aqui está mostrando também a observação do céu, a importância que tem para eles se orientar de acordo com que as estrelas estão mostrando para eles. Então, a gente vê aqui vários povos indígenas e cada um com a sua maneira, tá? De preservar a grande mãe, ou seja, a terra, né? Eles são formidáveis. Nós devemos muito aos indígenas e devemos aprender muito com eles, tá bom? Então, vocês irão ler, vão ver o que a tia explicou, vão entender melhor lendo com atenção e vocês farão a página 248, a página 249 e a página 251, tá bom? Aí depois vocês farão a página 265, ok? Então vamos lá? Daqui a pouco a tia retorna para nós corrigirmos essas páginas, tá bom? Então vocês farão a página 248, 249, 251, vocês vão escolher, tá? Um desses povos aqui e vão desenhar a relação que eles têm, como eles utilizam a natureza, tá bom? E vão desenhar da forma de vocês. Depois vão lá para a página. Para a página o quê? 265, ok? Nós vamos fazer uma revisão aí. Depois a tia retorna. Beijos. Fiquem com Deus.